capítulo 9, vamos ler do 14 ali, pegar a história inteira, né? Fazer um estudo da palavra. Marcos capítulo 9, texto conhecido, falando sobre o jovem lunático. Irmãos, e se fosse usar aqui um tema para essa mensagem, e a gente podia dizer assim, meu fardo pesado, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar sobre a experiência deste pai com este filho e com Jesus, né? Com Jesus é muito melhor. Glória a Deus. Marcos capítulo 9 e versículo 14. Amém? Todos encontraram aí, irmãos? Glória a Deus. Isso, glória a Jesus. Diz assim então a palavra de Deus: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntando ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou com o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Isso, irmãos, feche sua Bíblia um instante. E nesta noite eu gostaria que você abrisse o seu coração. Se você tem passado uma batalha, uma luta, que nessa noite você entregasse a Deus e ouvisse de Deus uma palavra de transformação na sua vida, de fé, de confiança, de esperança, porque o nosso Deus, irmãos, Ele tem poder para realizar milagres e maravilhas na nossa vida, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Pai, porque o Senhor é aquele que nos capacitou, nos escolheu, nos separou, Pai. E aqui nesta noite está um povo, Senhor, vigoroso, Pai, um povo que crê no teu poder e na tua palavra, e é através desta palavra que nós queremos declarar nesta noite, Pai, vitórias e libertações, Pai, despertamento. Abre os olhos espirituais, Pai, meu Deus, e que eles tenham no seu coração, Pai, uma palavra viva e eficaz e poderosa para receber a vitória e vencer todas as batalhas. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode se assentar. Meus irmãos, meu fardo pesado, né? Jesus, irmãos, ele deixou aqui exemplos e ensinamentos muito fortes para nos fazer entender, meus amados, como nós podemos vencer as circunstâncias, as dificuldades.
E se nós abrirmos a palavra e lemos, como lemos agora este texto, nós vamos ver, irmãos, que tá certo, era Jesus quem estava ali, fazendo ao vivo, como a gente diz. Mas, irmãos, Jesus disse que Ele estaria conosco, que deixou esta autoridade. Daqui a pouquinho nós vamos ler aqui um versículo falando sobre isso, para que a gente possa usar na nossa vida. E nós vamos descorrer nesta noite, irmãos, algo que às vezes o nosso coração nem está percebendo o que está acontecendo conosco. Você já não se deparou assim com situação na sua vida que você vai lutando, daqui a pouco parece que você está até se habituando a lutar com aquilo ali, e a coisa, ela não sai da sua vida, e você vai, mas eu vou continuando assim e tal, e vai indo. Mas, irmãos, Jesus deixou algo importante para nós, irmãos: vencer através deste nome que tem poder, de repreender, de não se acostumar com as questões que tentam nos destruir, nos oprimir, nos entristecer, porque Ele quer, irmãos, que cada um de nós seja um servo de Deus, vigoroso, valente, que tem fé, irmãos, apresentar aqueles que talvez não conheçam. Nós fomos chamados, nós fomos escolhidos, irmãos, para propagar o Evangelho de Cristo a toda criatura nesta terra, batizando, não é assim, ensinando a palavra de Deus, curando os enfermos, fazendo coisas tremendas. Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que aquele fez. E o que nós estamos fazendo, irmãos? Será que nós estamos ao menos empatando com aquilo que Jesus fez? Acho que talvez estamos longe. Mas, irmãos, não vamos desanimar não, tá? Estamos começando aqui. Vamos pensar que nós vamos chegar lá. Diga assim: nós vamos chegar lá. Nós vamos ser estes. Eu não acreditei muito agora que eu vi. Foi meio fraco, pastor Ronaldo, não foi? Nós vamos chegar lá. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Estou começando a acreditar já, em nome de Jesus. Meus irmãos, situações difíceis na nossa vida devem ter ações mais fortes. Não fisicamente, irmãos, mas nós devemos ter ações. Para quem conhece a palavra de Deus, como é que nós devemos agir? Este texto aqui fala uma coisa muito forte que Jesus disse: geração, o quê? Agora diga assim: não somos nós. Não somos nós. Mas metade só que disse. Vamos lá de novo: não somos nós. Não somos nós. Amém, meus irmãos? Você vai entender por que nós estamos repetindo isso. Porque, irmãos, nós muitas vezes andamos capengando, porque as situações vêm sobre nós, e não é isso que Jesus quer, irmãos. E Jesus aqui, ele fala, né, uma coisa dura para aquelas pessoas, até para os discípulos. Mas, irmãos, eu entendo assim, que quando Jesus fala algo dessa maneira, Ele não quer desanimar, Ele não quer colocar para baixo. Ele quer que você tenha uma reação. Ele quer que você desperte. Lembra, o pastor Ligado pregou semana passada aqui, falando daquela mulher Sírio-Fenícia? O que Jesus disse para ela? Falou assim: não é lícito que se dê pão da mesa, né, dos homens aos cachorrinhos. Tratou ela como se fosse. E o que ela disse, irmãos? Ela baixou a cabeça e começou a chorar? Não, ela disse: mas também os cachorrinhos comem das mesas. Irmãos, veja o entendimento que nós precisamos ter aqui na nossa vida. E nós temos aí um ditado, né? O pastor Agostinho deve gostar muito disso. Ele diz assim: quanto mais oração, mais fraqueza. Como é que é? Quanto mais oração, mais poder. Mas está meio devagar o negócio aqui, está meio esquisito hoje, não sei o que está acontecendo, mas vai melhorar, né? Quanto mais oração, mais poder. Está quase ficando bom. Vamos de novo? Quanto mais oração, mais poder. Olha, já está começando a chegar aqui o negócio. Você já está começando a mandar poder daí, e daqui a pouco Jesus vai mandar para aí também. Meus irmãos,
Esse ditado aqui, também Jesus acrescenta algo à oração. Ele fala oração e jejum, né? Ele falou ali, esta casta não sai se não tiver oração e jejum. Irmãos, é uma batalha espiritual. Sabe o que às vezes nós nos enganamos aqui nessa terra? É que às vezes a gente pensa que a nossa luta é contra a pessoa, que é contra aquela situação. Mas você já percebeu, irmãos, que tem situações que elas vêm na nossa vida para tirar a nossa paz, para provar a nossa fé, para provar a nossa perseverança? Mas é aí, irmãos, que está a diferença entre aquele que toma uma atitude de fé ou uma atitude de se prostrar, de desanimar. Jesus não quer isso. Veja aqui no livro de Marcos, aqui nesse mesmo livro que nós estamos aqui lendo, olha o que Jesus disse para nós no capítulo 16 e no versículo 17, ele diz assim: estes sinais, acontece o quê? E estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora, irmãos, vamos falar a verdade aqui, né? Você usa esse versículo aí na sua vida para fazer isto valer? Muitas vezes nós nem usamos. Às vezes nós deixamos para os pastores, né? Para alguém que você sabe que gosta de oração. Mas, irmãos, Deus quer que eu e você venhamos a desafiar a nossa vida, a nossa fé. E sabe uma coisa, irmãos, que mais é o nosso maior inimigo na nossa vida cristã? É uma coisa bem simples, chamada dúvida. Porque se você tiver que orar por um endemoniado, né? Vocês todos aqui já expulsaram demônio, amém? Amém. Nem todo mundo, mas você vai ainda precisar expulsar. Já quero te dizer de antemão, uma hora Deus vai te colocar aí para você expulsar. Mas não é só isso a vida cristã. Mas, irmãos, é uma experiência. Sabe por quê? Eu já teve algumas vezes estar orando na salinha ali, expulsando demônio na salinha do fundo. A pastora Priscila um dia foi lá também, estava me ajudando, né? Como é que é, pastora? Sai logo, não fica atrapalhando nós, não, né? Estava saindo. Mas isso a gente fez uma brincadeira, né? Mas, irmãos, a gente dizia assim: sai agora. Ele dizia assim: eu não saio, eu não saio, eu não saio, eu não saio. E daí, irmãos, o que o inimigo quer no coração da gente? Colocar o quê? Dúvida. Aí, ó, você não tem poder. Está vendo como eu não saio e você não manda? Eu falava: eu não mando, mas Jesus manda, você tem que sair em nome de Jesus. Irmãos, a dúvida é cruel para nós, porque nós temos isso na nossa vida. E outra coisa, irmãos, as trevas do nosso coração. Quem é que não tem treva aqui no seu coração? Levanta a mão. De vez em quando vem aqueles abatimentos. Você começa a olhar para as coisas e dizer assim: olha, minha vida não tem jeito, eu não sei o que vou fazer. E às vezes a coisa está tomando um rumo, mas você está deixando trabalhar no seu coração isso. E a palavra de Deus aqui, irmãos, em Jeremias, vamos abrir aqui em Jeremias, para a gente ver alguma coisa sobre o coração. No versículo 9, ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O Senhor esquadrinha o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto de suas ações. Agora, irmãos, eu fui ler mais um pouquinho. Existem outras versões, né, da palavra de Deus, com outras traduções, e eu vi aqui, olha, nova versão internacional, Jeremias 17:9 diz o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa,
e a sua doença é inevitável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente para recompensar cada um de acordo com sua conduta, de acordo com as suas obras. E a tradução da linguagem de hoje: doente demais para ser curado. Meus irmãos, você está vendo a palavra de Deus aqui sendo descrita para nós? Olha o coração onde que ele começou. Em primeiro ali falava que ele podia ser algo que possa ser curado, possa ser transformado. Mas ali, numa tradução mais atual, ele diz assim: demais, doente demais para ser curado. Não sei se você está entendendo essa palavra. O que Deus está falando, Jesus está falando aqui? Que nós não podemos deixar que as dúvidas tomem o nosso coração, a nossa mente, e que o nosso coração não fique em trevas. Sabe, irmãos, como é difícil isso. E existe até nós que somos pastores e oramos pelas pessoas, a gente ora, declara, né, a cura, a libertação. Mas sabe o que é mais fácil de crer, irmãos? Você sabe o que é mais fácil de crer? Na cura, na prosperidade? O que é mais fácil de crer? Nenhum dos dois. É mais fácil crer na doença, é mais fácil crer nos problemas, é mais fácil crer nas dificuldades, nos impedimentos, nas barreiras, do que crer nas curas. Por quê? Porque, irmãos, eu vou precisar de um esforço, não vou precisar? Como que você vai trabalhar no seu coração isso, se você está vendo que ali a doença está ali, você está vendo que o problema está ali, que as situações estão ali? O que alimenta mais a sua vida? Não, na palavra de Deus está escrito, eu creio. Não, você olha, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? E agora? Eu não sei aonde que eu vou, o que eu faço, como que eu ajo, que solução é essa? Nós cremos mais na contrariedade das coisas do que crer naquilo que Deus diz para nós crermos. Crer na sua palavra, crer naquilo que nós esperamos, crer naquilo que nós vemos em Cristo Jesus, e a palavra de Deus diz para nós. E se nós começarmos a ter uma visão disso distorcida, irmãos, a nossa vida cada vez mais espiritual, ela vai declinando, nós vamos sofrendo, nós vamos nos abatendo, e vai chegar um momento, irmãos, que vai chegar igual aquele coração, um coração doente, que não tem mais cura. Por isso, irmãos, muitas pessoas desistem da fé, desistem da batalha espiritual, desistem de buscar a sua condição de vitória, de buscar a Deus. Mas hoje, irmãos, nós vamos aprender algo com Jesus aqui muito forte hoje. E se você aprender e guardar isso no seu coração, nada mais vai derrotar você na sua vida. Veja aqui este jovem, irmãos, quando Jesus falou, né, com o pai deste jovem, ele perguntou: quanto tempo acontece isso? Desde quando que acontecia? Desde a infância. E ele já era um jovem, passando lutas. Irmãos, isso aqui é uma coisa atual para nós. Quando nós não cuidamos de um filho, quando ele é pequeno, apresentando já alguns distúrbios, e nós deixamos a coisa, às vezes até por conta de outros, nós não vamos atrás, nós não lutamos. Não estou dizendo aqui que se você está passando por uma situação, é porque você fez isso, por favor. Todos nós passamos por experiências. Este homem chegou ali até o seu filho ser um jovem, e Jesus fez o milagre. Mas, irmãos, eu quero dizer a você que nenhuma circunstância na nossa vida nós podemos deixar passar. Nós precisamos, irmãos, estar atentos nas questões que acontecem na nossa casa, na nossa família, e imediatamente, irmãos, ter uma atitude de fé. Qual que é a atitude de fé, irmãos, que ele vai falar aqui nesta palavra? Buscar uma solução.
Qual que é a atitude que nós precisamos ter? Às vezes, irmãos, nós vamos chegar numa parte aqui que eu achei muito interessante, que às vezes nós não conseguimos fazer, e nós vamos perguntar, mas você não precisa se revelar, revele só para o seu coração, tá? Mas, irmãos, o que Jesus diz aqui nesta palavra, ensinando os discípulos e mostrando a toda a multidão, dizendo que esta casta de demônios não sai de que maneira? Sem jejum e oração. Agora, irmãos, veja que situação aqui o relato do pai. Nós vamos chegar lá. O demônio falando para Jesus que o demônio queria destruir o filho dele, jogava ele na água, no fogo, e aquela situação terrível. Aí o pai chega a Jesus, ele faz o quê? Uma súplica a Jesus, e ele pede o quê? Compaixão. Não é nem misericórdia. Compaixão é mais forte ainda do que misericórdia, né? Alguém que alguém olha e vê a sua situação, e este que olha a situação daquele se compadece da condição dele. Misericórdia é uma súplica nossa pedindo, né, que Deus nos ajude, mas a compaixão é esta: olha e vê que essa pessoa não tem condições, ela não tem reação, e se compadece e ajuda esta vida. Meus irmãos, e veja aqui, ele fala mais uma coisa: Jesus pode esperar uma atitude de fé nossa? Sabe que ele pode esperar? Nem sempre, né? Ele diz para Jesus: se tu podes crer, Jesus disse para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Mas o que aconteceu com ele, irmão? Ele, temendo então que a sua fé não era suficiente, ele fala ali, com lágrimas de desespero: ajuda na minha incredulidade. Ele suplicou, porque, irmãos, às vezes a gente acha que a gente é forte, né? Que a gente tem condições, e muitas vezes nós não temos. Então, quando nós nos dobramos diante de Jesus e nós reconhecemos muitas vezes a nossa fraqueza, Jesus vem em nosso socorro. Que às vezes Ele está esperando um momento de você dizer: Senhor, eu não estou suportando mais, eu não estou aguentando mais o fardo, eu não estou aguentando mais essa dificuldade. Já aconteceu comigo, irmãos. Jesus disse: agora sim, agora deixa que eu vou fazer isso, deixa que eu vou dar uma decisão, uma solução, eu vou abrir as portas, eu vou realizar. Porque Deus, irmãos, precisa ter liberdade na nossa vida. Nós não podemos fazer todas as coisas pensando que nós estamos fazendo pela nossa força ou pela nossa sabedoria. Mas, irmãos, a coisa mais preciosa é depender de Deus, e Ele vai fazer como fez aqui. Jesus, vendo então a condição deste homem, tendo compaixão e vendo o alvoroço, né? Que sempre acontece um alvoroço quando está ali acontecendo uma situação, todo mundo quer ver. A gente vê até quando acontece um acidente na pista, né? A gente chega lá na frente, não tem nada impedindo, é só os curiosos parando, olhando para ver alguém lá, né, sofrendo. E assim, irmãos, Deus quer que eu e você sejamos então vencedores. Irmãos, Jesus ali libertou, ensinou os discípulos, disse para ele que nós precisamos, né, orar para que essa casta de demônios saia, né? E eu quero ler aqui, irmãos, eu peguei um texto aí que o irmão passou para mim. Eu acho que vocês já ouviram falar dessa questão que está lá em Êxodo, capítulo 20, e o versículo 5, a parte B. Diz assim Deus: eu sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira ou quarta geração.
Aí, irmãos, ele me mandou aqui uma pesquisa realizada lá nos Estados Unidos, que apontava o desenvolvimento, de pessoas. E ali tinha um homem chamado Jonathan Edwards, pastor, teólogo, escritor, homem temente a Deus. Foram contadas em suas 4 gerações 442 pessoas, das quais 300 se tornaram pastores, 65 professores, 13 diretores de grandes universidades, 60 escritores, 3 membros do Congresso norte-americano e um vice-presidente norte-americano. Gerações de pessoas honestas e honradas. Agora veja o outro, do outro lado, Max Jukes, alcoólatra, ateísta declarado. Em suas 4 gerações foram contadas 690 pessoas, das quais 100 passaram pelo sistema prisional americano, 190 tornaram-se prostitutas, 100 pessoas alcoólatras e 300 morreram prematuramente. Gerações terríveis que causaram sérios prejuízos. Irmão, você está vendo a diferença daquele que serve a Jesus, aquele que não serve? Você veja o poder, irmãos, que está sobre a nossa vida de mudar as nossas gerações. E o dia, não sei se todos aqui estiveram, no dia que eu trouxe meus filhos aqui, e eu disse aqui na frente, irmãos, que eu orei muito a Deus para que toda maldição que vinha de geração em geração na minha família se encerrasse da minha geração em diante. E irmãos, eu louvo a Deus porque hoje nós estamos na 3ª geração já de crianças que louvam a Deus, que buscam a Deus, que servem a Deus. Então, meus irmãos, chega de viver uma vida destrutiva, uma vida de maldição. Nós podemos mudar o nosso destino, mudar a nossa vida, mudar as próximas gerações da nossa família. E nessa noite, irmãos, eu quero orar. Eu estava orando a Deus, buscando me preparar, e algo aqui que eu falei que eu ia perguntar: quantos aqui, irmãos, têm coragem lá na sua casa de orar expulsando os demônios? Quantos lá na sua casa têm autoridade de levantar sua voz e dizer: em nome de Jesus, caia por terra essa situação? Quantos aqui, irmãos, conseguem orar declarando bênção na sua vida e rejeitando toda a obra de Deus lá na sua vida, na sua família, no seu trabalho, seja onde quer que você coloque os seus pés? É difícil, né, irmãos? Às vezes nós ficamos lá calados, ouvindo, vendo, passando a batalha, angustiando o coração, e não conseguimos mudar as coisas. Por quê? Porque, irmãos, nós não estamos usando esta autoridade que Jesus disse: jejum e oração, e o Senhor vai capacitando dentro da tua casa. As obras do diabo vão caindo por terra, todo o poder das trevas vão sendo aniquiladas, enfraquecidas, e o poder de Deus vai dominando neste lugar. Amém. Você crê que Jesus pode fazer um milagre lá na sua família, no seu lar? Meus irmãos, mas hoje eu quero orar por você. Irmãos, é uma coisa que Deus coloca no meu coração, irmãos. Eu estou pregando para você assim, está palpitando meu coração de vontade de orar pela sua vida espiritual, pela sua família, pelo seu lar. Eu quero que você que está aqui, irmãos, não seja só um frequentador, mas eu quero que você que está aqui saia daqui aquele que tem poder e autoridade para vencer as batalhas, para repreender as obras do mal e vencer em nome de Jesus. E eu quero convidar você, meu amado. Talvez você que está aqui, enquanto eu orava a Deus, Deus falava no meu coração, pessoas que já estão cansadas de lutar por uma mesma situação, pessoas que já pensaram em desistir, e alguém diz assim: eu quero sumir, eu não quero mais viver nada disso, eu quero ter uma outra vida. Tudo que você está vivendo, se você fugir, vai te acompanhar, porque o problema está junto de você.
mas Deus quer que você enfrente ali tudo que você tem que enfrentar, e Ele vai te dar coragem, sabedoria, unção, poder, para que você possa repreender este mal na sua casa. Quem gostaria hoje de receber esta oração, mas vem rapidamente